alguns princípios, logo mais para frente eu vou colher essa atitude. Então iniciar bem é algo bom. Precisamos nos preocupar com isso. Quando abrimos a Bíblia Sagrada, no primeiro capítulo, nós entendemos aqui que é o capítulo dos princípios. Deus está revelando os seus princípios em Gênesis capítulo 1. Nós podemos observar que o texto começa dizendo no princípio. E logo após que o texto começa a identificar sobre o que ele vai dizer, ele começa então a mostrar o que Deus está fazendo no princípio. Mas antes que eu comece a entrar nisso, eu preciso te dar uma informação que é tremenda. Quando o texto fala que no princípio, nós entendemos que o princípio é o início das coisas. Mas entenda, o princípio não é o início de Deus. Meu Deus. Lá em Isaías capítulo 43, verso 13, lá o profeta vai dizer o seguinte, Deus dizendo através da boca do profeta: antes que houvesse o dia, eu sou. É interessante que dia é uma demarcação de tempo. Deus está dizendo, antes que o relógio começasse a virar o seu ponteiro, antes que as folhas do calendário começassem a passar, antes que houvesse o tempo cronológico, eu já sou, eu já estava lá. Antes que as coisas se iniciassem, eu já existia. Deus não foi criado, Ele é o Criador. E como Criador, é aquele que existe antes da criação. Sabe o que eu entendo que esse texto está dizendo? Deus está dizendo, eu sou o dono do tempo. Porque antes que houvesse o dia, eu sou é uma referência do presente. E o que é o tempo? Tempo é aquilo que determina passado, presente e futuro. Deus está dizendo, eu sou no passado, eu sou no presente e eu também sou no futuro. Ele não faz diferença de tempo, porque Ele é o dono do tempo. Então deixa eu dizer algo para você nessa noite. O desemprego tem tempo. O casamento, a crise do casamento também tem um tempo. Aleluias. Mas entenda uma coisa, Deus não é limitado ao tempo. Então a crise para Deus não é nada. O desemprego para Deus não é nada. Para você é o tempo, mas para Deus é somente uma oportunidade de moldar o teu caráter. Então deixa eu ver se tem alguém ouvindo aqui nessa noite e comece a exaltar o nome de Deus. Aleluias. O que eu estou querendo dizer para você é que Deus te trouxe aqui com propósito. Talvez você saia da sua casa dizendo, eu vou a um culto. Não, você veio aqui porque Deus determinou você estar aqui nessa noite. E para que Deus determinou? Porque hoje é noite de Deus revelar que princípio você precisa. Agora escute, porque o que eu vou falar aqui é algo tremendo. Eu entendo que Gênesis capítulo 1, Deus está revelando os princípios. Só que eu também entendo que quando nós lemos do verso 1 ao verso 4, eu consigo enxergar aqui 4 ações de Deus no princípio das coisas. Como Deus cria o princípio? Com 4 ações. Eu quero falar sobre essas 4 ações de Deus nessa noite. A primeira ação de Deus que nós vemos, o texto vai revelar no primeiro verso, dizendo, no princípio, a primeira ação de Deus é criar. Quando nós lemos esse texto no seu original hebraico, está escrito Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. É interessante que quando nós olhamos essa palavra bara, ou bara, ela tem uma conotação que só pode ser aplicada a Deus. Você não usa essa palavra no linguajar hebraico em nenhuma outra situação a não ser referente a Deus. Escute o que eu vou dizer agora. Só Deus pode criar. Um filósofo francês, muito conceituado, ele foi questionado acerca da criação. E ele falou o seguinte, olha, para que eu possa criar uma torta de maçã, primeiro eu preciso criar um universo. Por que ele disse isso? Porque para que você possa criar alguma coisa, você não pode ter matéria-prima. Se eu desenvolvo algo a partir de uma matéria, eu duvido. Então eu não criei, porque eu precisei de algum material. Para mim criar essa mesa, eu preciso da madeira, do ferro, dos pregos. Então eu não criei, eu formei a partir de algo que já existia. Para mim criar um automóvel, eu preciso do aço. Então eu não criei, eu formei a partir de uma matéria que já existia. Então se eu crio algo a partir do que já existe, não é criar, é formar. Perceba que Deus, quando vai criar o homem, o que ele fala?
formou Deus o homem do pó da terra. Agora perceba algo. O primeiro verso da Bíblia vai falar que no princípio criou Deus. Quando nós pensamos no princípio das coisas, não existia nada. E Deus vai tomar uma atitude. Qual é? A de criar, a de revelar um poder que só Ele tem. E como que eu defino então o criar? Criar é trazer à existência aquilo que não existe. Criar é fazer o impossível virar realidade. Agora o que é interessante talvez alguém que está me escutando está associando isso à própria vida, porque já procurou solução para a sua saúde em muitos médicos, e o médico diz: não existe solução. Talvez procurou solução no seu casamento com um psicólogo, e o psicólogo disse: não existe solução para o teu casamento. Talvez você procurou solução para o teu psicológico com todo tipo de profissional, e ele disse: não existe solução. Então deixa eu te dizer uma coisa: você está diante do Deus que traz existência aquilo que não existe, aquilo que você não encontrou na medicina, aquilo que você não encontrou no psicólogo, aquilo que você não encontrou no psiquiatra, aquilo que você não encontrou no colo da tua mãe, aquilo que você não encontrou no teu vizinho, você encontra em Deus. Então entende uma coisa: Deus está começando a trazer existência aquilo que não existia na tua vida. Eu estou sentindo aqui a presença de Deus. Tem gente que está falando: Deus não existe, nenhuma porta aberta para mim. Deus vai começar a trazer existência. Deus, não existe ninguém que me entenda. Deus vai começar a trazer existência. É noite de Deus virar a página da tua história. Aleluias. Eu já senti aqui a presença de Deus. Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Quer que eu te dê um exemplo? A Bíblia vai falar de Moisés. O povo de Israel estava 400 anos no Egito. E o povo 400 anos no Egito é um povo que já não tem mais esperança. Deus então levanta Moisés, e Moisés vai libertar o povo do Egito, arrancá-los de dentro do Egito. Mas o primeiro desafio do povo a sair do Egito é atravessar o mar. Quando o povo chega perante o mar, o texto sagrado vai dizer que eles começaram a criticar Moisés e dizer: Moisés, se era por falta de caixão, deixasse a gente no Egito, nós vamos morrer aqui. Faraó estava atrás do povo de Israel, procurando matá-los, acabar com a vida deles, e o povo dizendo: nós vamos morrer. Não existe uma saída, não há possibilidade. Na ótica humana não existia solução para o problema deles. Por quê? Porque na frente tem o mar e atrás tem o inimigo tentando destruir. Mas agora a minha Bíblia vai dizer que Moisés agora vai dobrar os joelhos e dizer: Deus, nós vamos morrer. Mas Deus vai dizer: Moisés, não é orar, só diga ao povo que marche. Por quê? Porque Deus estava falando com Moisés: Moisés, você é o melhor que conhece que eu sou um Deus criador. Se não existe, é melhor começar a marchar, que você vai ver o que eu estou criando. Não existe solução, mas de repente o mar está abrindo e o povo está passando. Sabe o que eu entendo com isso? Tem gente que o inimigo está atrás tentando destruir, não vê saída para frente, está clamando: Deus, eu vou morrer nessa batalha. Mas Deus está falando: olha para frente, 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 comece a marchar. Deus está criando um escape, Deus está criando uma saída. Se o povo acha que vai morrer no deserto, se você acha que vai morrer no deserto, você está enganado. Deus vai criar uma saída. Mas você não sabe o que eu estou enfrentando no meu casamento, mas Deus te trouxe aqui para dizer: Deus vai criar uma saída. Você não sabe o que o médico falou para mim, mas Deus está dizendo: fica tranquilo, Ele vai criar uma saída, Ele vai criar uma solução, Ele vai fazer aparecer aquilo que não existe, Ele vai trazer aquilo que não existe à existência. Então fica tranquilo. Aleluia. Aleluia. Talvez você, antes de entrar nesse culto, falou assim: não tem para mim solução, e veio para cá desmotivado. Mas você sai daqui nessa noite com outra perspectiva. Hoje é a quarta-feira da vitória, e Deus te trouxe aqui para falar: é tempo de trazer à existência aquilo que não existe. Aleluia. A primeira ação de Deus nesse texto é criar. Só que aí o texto vai dizer algo interessante. O que Deus cria?
céus e terra. E aí vem o verso 2 que vai dizer o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Eu quero que você me preste agora a sua atenção. Na sua perspectiva, o que é algo sem forma e vazio? Quando nós observamos o primeiro capítulo da Bíblia, entendemos que Deus está criando. Só que aí o verso 2 vai dizer: a terra é sem forma e vazia. E existem muitas teorias para explicar por que ela é sem forma e vazia. Essas teorias não importam tanto. O que importa é que ela era sem forma e vazia. Deus precisava dar uma forma. Deus precisava encher essa terra de alguma coisa. Porque algo que é sem forma e vazio não é uma visão bonita. Talvez alguém olhe para uma terra que não tem forma e é vazia e fala assim: isso não vale nada. Se você fosse comprar algo, você jamais compraria algo que fosse sem forma e vazio. Porque algo sem forma e vazio é algo feio. Não tem aparência. Não desperta atenção. É sem forma e vazio. Então, Deus começa a criar. E alguém que está olhando a criação fala assim: mas também, se é para criar algo, vai criar algo sem forma e vazio. Então quem olha para a terra vai dizer: não vale nada, porque é sem forma e vazio. Só que aí o texto continua dizendo algo maravilhoso. O início do texto diz que é sem forma e vazio, mas o final vai dizer que o Espírito Santo, ele vai mover sobre as águas. Porque o início da história, quem lê assim, é sem forma e vazio. Mas entenda uma coisa, ele vai ter que ler o final da história. O Espírito Santo se move sobre as águas. Aleluia. É sem forma e vazio, não tem visão, não tem aparência, não é algo belo. Mas deixa eu te dizer algo. Qual é a segunda ação de Deus nesse texto? Se mover na forma do Espírito Santo sobre as águas. Porque eu entendo algo. Pode até ser sem forma e vazio, mas se tem o Espírito Santo é o suficiente. Pode até não ter aparência, mas se tem o Espírito Santo é suficiente. Pode até andar a pé, mas se tem o Espírito Santo é suficiente. Pode até não saber falar bem, mas se tem o Espírito Santo é suficiente. Pode até não ter curso, não ser formado, não saber nem mesmo ler, mas se tem o Espírito Santo, isso é suficiente. Isto é suficiente. Aleluia! O importante é que tenha o Espírito Santo. O importante não é a aparência. Quer que eu te dê um exemplo? A Bíblia vai falar que existia um menino chamado Mefibosete. E esse menino era filho de Jonatas, que era filho de Saul, rei de Israel. Quem olha pela lógica, ele deveria ser então sucessor ao trono. Depois de Jonatas, ele seria o sucessor ao trono. Era direito dele um dia reinar. Ele nasceu para ser alguém rico, de posses. Mas o texto vai dizer que um dia a mulher que cuidava dele, ao fugir do exército, ela vai cair da escada, vai deixar o menino cair da escada, e o menino então vai quebrar a perna, e ele vai ficar manco. Vai ser uma criança deficiente. Imagina a adolescência daquela criança crescendo deficiente, mancando. Naquela época, onde os aleijados, deficientes eram separados. Imagina como é que foi dura a juventude daquele rapaz, sendo deficiente. Imagina como foi difícil para ele, sendo deficiente. E ele morava num lugar que não ajudava muito. No lugar que ele morava chamava-se Lodebar. Não era um lugar de primeira. E além, ele morava de favor na casa de alguém. Olha a situação desse rapaz. Alguém que tinha promessa de um dia ser rei, de um dia reinar, de um dia viver, comer o melhor da terra. Agora está vivendo num lugar de favor, deficiente e esquecido. Quem olha para essa história vai dizer assim: é algo sem forma e vazio. Algo que não desperta aparência. Se fosse para você ler um livro sobre essa história, você não leria. Por quê? Porque não tem aparência. Se fosse para ler um filme sobre essa história, você não veria. Não te chamaria atenção. É assim que o texto está dizendo. É sem forma e vazio no início. Mas sabe o que a parte bonita do texto? Que um dia o rei. Um dia quem? O rei. O rei que não era deficiente. Um rei que era bajulado por muitos. Ele vai se lembrar de Mefibosete. Agora espera um pouquinho. Você já viu alguém que está com a lata cheia lembrar de quem está com a lata vazia? Meu Deus!
Você já viu alguém que não está andando a pé lembrar de quem está andando a pé? Você já viu alguém que não precisa lembrar de quem precisa? Porque quem está numa situação boa dificilmente vai lembrar de alguém que está numa situação ruim. Mas tem algo aqui. O Espírito Santo estava parando sobre as águas. Aleluias. O início da história não tem forma, é vazio, não é algo que dá prazer de ler, mas o final da história é o rei dizendo: ele vai comer na minha mesa, ele vai sentar do meu lado, eu quero ele perto de mim. Então entenda uma coisa: por mais que a tua história comece de uma maneira ruim, tem gente que começou sendo rejeitado pelo pai e a mãe, tem gente que começou no desemprego, tem gente que começou passando necessidade, mas entenda que o que adianta não é o início, o que adianta é que o Espírito está na história. Pode ser sem forma e vazio, mas o Espírito está se movendo na tua história. Pode não ter aparência, mas o Espírito está se movendo na tua história. Pode não ter perspectiva de melhora, mas o Espírito está se movendo na tua história. Então deixa eu te contar uma coisa: aquilo que não te matou até hoje só serviu para te deixar mais forte. É tempo de começar a contar o resto da história. Você é um sobrevivente. Aleluias. Você é um sobrevivente. Porque quem olhava o início da tua trajetória dizia: não vai dar em nada, não vai dar em nada, não vai dar em nada, não vai dar em nada. Mas o erro do diabo foi não ler o resto da história, porque o Espírito Santo estava se movendo. Eu estou sentindo aqui a presença de Deus. O Espírito está se movendo. Aleluia, eu já senti a presença dele. Ele vai se mover no teu lar, ele vai começar a se mover no teu trabalho, ele vai começar a se mover no teu casamento. É momento de você entender que Deus não está escrevendo uma história de derrota, Deus não está escrevendo uma história de fracasso. Aleluia. Talvez alguém olhou para você e falou: a sua história não tem nada, não vai dar em nada, você não chega em lugar nenhum. Mas Deus está dizendo: espera o final da história, espera o final da história, só espera o final da história. Talvez a tua mãe te rejeitou, talvez o teu pai te rejeitou, mas entenda uma coisa: é só esperar o final da história que eles vão ver. Aleluia. O Espírito está se movendo sobre as águas. Aleluia. E aí vem a terceira ação de Deus. Eu acho isso lindo. Eu vou falar aqui agora. O texto diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí agora vem a parte da história mais linda. O terceiro agir de Deus nessa história. E o verso 3 disse Deus. E o terceiro verso diz: disse Deus. Repete para ficar mais bonito. Disse. Isso é maravilhoso. Sabe o que está acontecendo aqui no terceiro verso? Deus está liberando a primeira palavra. Porque até então Deus havia criado, mas o texto não diz que Deus liberou a palavra. Até então a terra é sem forma e vazia, mas Deus não tinha liberado a palavra. Mas aqui no verso 3 é a primeira palavra que Deus fala em toda a história. E o que eu acho maravilhoso é que a primeira palavra de Deus é haja. Sabe o que eu entendo? Que essa palavra vai mudar. É sem forma e vazio, mas vai mudar. Aleluia, não tem beleza, mas vai mudar. Aleluia. A primeira palavra da história é haja. Porque talvez a primeira palavra que lançaram sobre a tua vida foi uma palavra de derrota, mas a primeira palavra que Deus libera é uma palavra de vitória. Levante a mão que eu quero ministrar uma palavra profética. Hoje você veio aqui porque Deus quer ministrar uma palavra de vitória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu acho isso aqui lindo. Eu acho isso aqui maravilhoso. É Deus liberando uma palavra de vitória.
porque o texto vai dizer que houve uma pesca que foi diferente das outras. Pedro, ele vai para o mar, pesca a noite toda e não pega nada junto com a sua tripulação, e ele volta com o barco vazio. Irmãos, entenda uma coisa, o que aconteceu com Pedro foi um fracasso, porque Pedro era pescador, e ele vai para o mar e não pega nada e volta com o barco vazio. A pior decepção para um pescador, a pior decepção para alguém que vive do mar, é voltar com o barco vazio, voltar com o fracasso, voltar com a dor. Pedro volta com o barco vazio. Aleluia. Quando Pedro chega com o barco vazio, ele começa a lavar as suas redes. Quem está lavando a rede, irmão, para guardar a rede? Eu vou para casa, depois eu continuo. Não deu nada hoje, mas de repente o texto diz que Jesus está andando na beirada da praia, vê Pedro lavando as redes, pede o barco de Pedro, ministra uma palavra e fala assim: Pedro, vamos para o mar pescar de novo. Entenda que Pedro está voltando de um fracasso, de uma derrota. Agora ele escuta alguém dizer para ele: vamos pescar de novo, vamos tentar de novo. Aleluia. Porque a gente pensa assim: deu errado uma vez, nunca mais vai dar certo. Não deu certo uma vez, nunca mais vai dar certo. Eu não consegui de uma vez, da primeira, não vai dar certo a segunda. Mas aí entra alguém no teu barco e fala: vamos de novo pescar. Glória a Deus. Aleluia. Só que o que eu acho bonito aqui agora, Pedro vai dizer o seguinte: Senhor, eu pesquei a noite toda e não peguei nada, foi só fracasso. Enquanto só estava eu no barco e os que andavam comigo foi só derrota. Eu não pesquei nada, mas segundo a tua palavra. Entenda o seguinte: Pedro vai a primeira vez e dá errado, sabe por quê? Porque até então ninguém tinha liberado uma palavra. Aleluia. Pedro volta com o barco vazio, e quem está na praia falou assim: olha lá, derrotado, palavra de derrota. Mas entenda uma coisa: podem ter ministrado 1000 palavras de derrota, só basta uma palavra de Deus. Aleluia. Aí agora Jesus vai falar assim: vamos para o mar. E Pedro: segundo a tua palavra eu lançarei de novo as redes. E eles voltam para o mar. Agora escute uma coisa: quando Pedro volta do barco com aqueles que estavam trabalhando ao seu redor, o barco estava cheio de gente, mas nada de peixe. E as pessoas que voltaram com Pedro da pesca fracassada não quiseram ir com ele de novo para o mar. Porque assim, depois do fracasso, os teus amigos te abandonam. Depois do fracasso, as pessoas que você mais gostava te abandonam. Aí quando Pedro volta para o mar, só volta Pedro e Jesus no barco. Porque assim, depois do fracasso, só sobra você e Jesus. Aleluia. Agora Pedro volta para o mar, só ele e Jesus. E quando ele chega no mar, Jesus fala aqui: agora nas águas profundas, lance a rede. Pedro lança a rede, acontece algo maravilhoso. Pedro está lançando as redes, aí de repente Pedro vai puxar a rede do mar e não consegue. Aleluia. Lembra que eu falei que Pedro volta sozinho com Jesus? A primeira vez ele volta com um barco sem peixe, mas cheio de gente. Aí Pedro não consegue puxar as redes. Ele vai chegar na beirada da praia, do barco para quem ficou na praia e disse que a pescaria não dava em nada. E ele vai fazer assim, ó: ei! Aleluia! Aleluia! Sabe o que ele está dizendo? Vocês não quiseram vir comigo, mas agora o barco está cheio. Então vem que eu vou compartilhar com vocês. Vem que agora eu vou dividir com vocês. Entenda uma coisa: Deus está falando com você. Depois que Jesus ministrou a palavra, o barco já não volta vazio. O barco já não volta vazio. O barco já não volta vazio. Aleluia! Agora Pedro volta com o barco cheio, irmão. Você está entendendo? Talvez o que faltou para o teu barco sair cheio é que tinha gente demais nele. Gente desnecessária. É hora de começar a tirar do barco quem não está fazendo a diferença. É hora de começar a mandar sair do barco quem não está somando em nada. Aleluia. Agora escute: a terceira ação de Deus foi o falar. Disse Deus: haja. Terceira ação de Deus, Deus falou. Aí no verso 4 ele diz: disse Deus: haja luz, e houve luz. Agora Deus vai fazer a quarta ação. A quarta, no quarto versículo: e viu Deus que a luz era boa.
Aí o texto diz, e fez. Então a primeira ação de Deus é criar céus e terra. A segunda ação de Deus é se mover. A terceira ação de Deus é dizer, é falar. A quarta ação de Deus agora é diferente de todas as outras. Deus vai separar. Se da primeira vez Deus criou, se da segunda vez ele se moveu e na terceira ele falou, da quarta ele vai começar a separar. E o que ele separa? Luz de trevas. Agora eu acho isso aqui maravilhoso, porque essa palavra no hebraico é Kodesh. E Kodesh é uma palavra que ela vai se referenciar a Kadosh, que significa santo, que quer dizer separado. Agora preste atenção, essa palavra, quando foi trazida por português, ela vai trazer num sentido, uma palavra diferente. No hebraico é Kodesh, foi interpretado como separado, e ela vai vir em português como consagrado. Por quê? Porque consagrado é unido com sagrado. Ou seja, eu me separo do mundo e vou me unir com o sagrado. Aleluia! Só que entenda, a quarta ação de Deus é a separação. Por quê? Porque vai chegando um momento que Deus vai agindo na tua vida, vai agindo na tua vida, vai agindo na tua vida. E depois que você entendeu quem é Deus, Ele vai falar o seguinte: agora é a sua vez. É hora de você começar a se separar daquilo que eu não gosto. É hora de você começar a separar daquilo que não me louva. É hora de você começar a separar daquilo que não me agrada. Sabe o que está faltando para haver luz na tua vida? A separação de Deus. O Kodesh. Chegou o momento de separar o que é luz de trevas. Isso chama-se santificação. Agora essa questão de santificação é interessante, porque esse santo quer dizer separado. Eu entendo que essa santificação não pode vir somente de mim. Por quê? Porque santo é separado, mas é separado para quem? Para Deus. Separado de quê? Do mundo. Eu tomo uma atitude de me separar do mundo, mas eu não consigo sozinho. Eu preciso da graça de Deus. Então eu entendo que eu posso me consagrar, que também é separar, unir-se consagrado, mas eu só vou estar santificado quando Deus começar a exercer a obra da graça na minha vida. Amém. Então entenda uma coisa, esta separação é Deus que está fazendo luz e trevas. É Deus dizendo: você agora é meu. Você agora é meu. Eu não te quero mais junto com as trevas. Eu não te quero mais unido com as trevas. Porque até o verso 4, trevas e luz estavam juntas. Mas chegou um momento na obra de Deus que é necessário separar a luz das trevas. Aleluia. Irmãos, então eu vou falar aqui agora. Talvez você não vai gostar de ouvir. Entende uma coisa? Você pode vir 20 quarta-feira da vitória, mas se não houver separação, a sua vida não vai mudar em nada. Abriu a caixa preta. Aleluia! Glória! Aleluia! Você pode fazer campanha, subir monte, descer monte, mas se não houver separação das trevas, não adianta nada. Enquanto houver adultério na tua vida, prostituição, mentira, lascívia, não adianta nada. Entenda uma coisa, lembra do que Deus já fez pela sua vida, lembra de onde que Ele te tirou, lembra do que Ele criou na tua história, lembra de como Ele se moveu, lembra agora do que as palavras que Ele liberou sobre a tua história. Agora entenda, é a sua vez, é hora de santificação, é hora de se separar, é hora de viver uma vida santa para Deus, é hora de se consagrar ao Altíssimo. Aleluia! Deus operou na tua casa, Deus livrou você de morte, Deus operou no teu casamento, mas chegou a hora de separação. Aleluia. Chega a hora de você dizer: não, eu não quero mais, eu não me misturo mais, eu não vou fazer mais isso, eu vou tomar uma postura diferente. É o momento de você mudar a sua vida. Aleluia. Porque Deus está separando luz de trevas. E Jesus falou: vós sois a luz deste mundo. Glória a Deus, aleluia. Então, para que a luz comece a fazer a diferença, ela tem que ser separada das trevas. Aleluia. Então eu quero te dizer algo. Talvez até hoje a sua vida
não tem sido da maneira que você esperava. Tem pessoas que o desejo delas é servir a Deus, é estar mais íntimo do sagrado. Mas tem pessoas que no decorrer da caminhada foram deixando a fé esfriar. E Jesus está te chamando, falando assim, é momento de fazer separação. Deus está dizendo assim, Deus, está difícil. Ainda tem pontos que eu não consigo. Sabe por que Deus te trouxe aqui hoje? Para que você entenda que chegou o dia hoje. Chegou a hora hoje da sua história tomar um rumo diferente. Chega de viver uma história sem forma e vazia. Chega de viver uma história só esperando, vivendo um dia após o outro. Eu vivo hoje sem pensar no amanhã. Mas entenda, o amanhã pode ser o teu fim. Então chegou o momento de fazer separação. Chegou o momento de tomar uma decisão na tua história. Chegou o momento de realmente você tomar uma postura diante de Deus. Queridos, eu quero fazer um apelo nessa noite. Graças a Deus. Eu gostaria de pedir a ajuda dos Graças de uma levita. a Deus. Aleluia. Eu quero fazer um apelo aqui nessa noite. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que ouviram essa palavra entrou no coração.